50 e quase semana que vem. Jacobacci, mi verdadero nome não é Jacobacci, é Fernando Cavalozzi. Nací en el 62, soy payaso desde los años 80, del año 83 que comencé a trabajar. Não era nenhum... Mauro Zanata, quem é, nome, idade, profissão e a trajetória. Tá. Mauro Zanata, 50 e quase semana que vem. 51 anos. 30 anos de profissão, comecei aos 21, fazia engenharia mecânica, caí no teatro por acaso, não era nenhum desejoso do teatro, mas por busca de alguma coisa que me tirasse de um ambiente que eu não estava sendo feliz, eu acabei caindo num curso de mímica. Então, minha trajetória começou com a mímica. Em 82, com um argentino chamado Daniel Berbedes, que hoje nos reencontramos, é um grande amigo meu, que mora em Buenos Aires. Mi nombre es Jacobacci, mi verdadero nombre no es Jacobacci, es Fernando Cavalozzi. Tengo 50 años ahora, en este momento, nací en el 62. Soy payaso desde los años 80, del año 83 que comencé a trabajar en Aruba como payaso, haciendo reír, trabajando de eso. Hallo que el poder pasar de la Chapelo y vivir esa profesión inmediatamente cuando comencé, enseguida descubrí Chapelo, me permitió perdurar tantos años, ¿no? Porque para ser un profesional vos tenés que vivir de la profesión. Y yo rápidamente viví de mi profesión y ahí me fui aprendiendo. Al principio era más importante lo que yo representaba como artista, que era la libertad. Y ahora, después de 30 años, hallo que hay un mensaje que tengo para dar. Meu nome é Bel, eu tenho 42 anos e a minha área base era educação física, fiz mestrado e me mudei para Brasília, tive que largar minha cidade, fui para Brasília e aí não consegui retomar minha história, que era com a educação física, e eu tinha uma discussão sobre corporeidade. E aí eu vim fazer teatro para preencher meu tempo, porque eu ia ficar só um ano lá, daí eu fui buscar o teatro para isso e me apaixonei. E era um grupo que era para ficar numa oficina de 6 meses, nós acabamos ficando juntos 4 anos, construindo tudo, e daí eu me apaixonei. Aí vim para Curitiba e não consegui sair do teatro até hoje. Estou ensaiando faz 3 anos. Não posso te falar nem. Meu nome é Lauro César, sou professor há 14 anos, em 2013, fiz 14 anos. Então, eu sou Lili Cúrcia, meu grupo se chama Seres de Luz Teatro. Sou argentina, mas moro em Campinas desde 1994. E eu sou palhaça e bonequeira também. Minha formação, eu me formei como antropóloga na Argentina e sempre eu fiz dança clássica, dança contemporânea, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de encontrar com o que depois foram meus irmãos, que é o Teatro de Anônimo. Eu sou o Gabriel, eu tenho 28 anos, a minha formação é física, eu fiz física, eu sou físico, sou doutor em física. E depois de um processo assim, de transformação e repercepção das coisas, né, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, sobre o corpo, sobre até uma lógica diferente que opera no corpo, que é isso muito que o Mauro fala, né, uma lógica diferente, e eu levo isso muito para o lado de reinterpretar isso, mas através da física moderna mesmo, da física quântica, por exemplo, né? Então, para mim, isso daqui é uma prática das coisas que eu tenho desenvolvido teoricamente, inclusive em formato de cursos, né? Eu acho que essa lógica do clown, do fazer sem pensar, está falando muito desse processador que a gente tem, que é um processador. Eu faço muita analogia com isso, processador quântico.
Meu nome é Márcio de Bar, tenho 46 anos, nasci em 66, aquariano, com lua em touro e ascendente em Sagitário, filho de Omulu, desse mundo e no outro. Nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, que hoje chamam de periferia. Sempre estudei, sou filho de professora. A minha casa sempre teve livro, conversa, afeto, muito amor. Sempre teve muito amor na minha família. Meu nome é Fabiola, tenho 27 anos, sou arquiteta e... Puxa, eu vim aqui porque eu estava num momento muito turbulento assim na minha vida. Eu estava precisando me encontrar, justamente isso que eu estava falando. Eu, exceto na escola, apresentação do Patinho Feio, qualquer coisa assim, nunca tive nenhum contato com o teatro. Mas eu gosto muito das artes, né? Até pela minha formação, e sempre gostei tudo ligado às artes. E eu sempre vi o teatro como uma maneira da pessoa conseguir se encontrar e conseguir melhorar o relacionamento com as outras pessoas. Bom, eu sou Pepe Núñez, sou palhaço, moro em Florianópolis, sou espanhol, moro desde 99, vamos dizer, em Florianópolis. Já estava há uns 10 anos que ia e voltava aqui no Rio, no Rio de Janeiro, Espanha, Rio. Aí conheci a Vanderleia, que é minha companheira, minha esposa. Fui morar para Florianópolis. Eu trabalho como quase todos os palhaços, não? Por um lado com apresentações, por outro lado como diretor também, dirijo espetáculos, e como produtor de eventos, de festivais, de projetos que a gente faz, por um lado para divulgar nossa arte, para popularizar a cultura e para sobreviver também. Meu nome é Josi, eu sou atriz, embora ainda não viva disso, trabalho no banco, eu tenho que falar a verdade. Mas eu acabei de me formar tem um ano em arte e teatro, estou tentando mestrado esse ano, e a minha pesquisa ela está dentro do teatro físico. Eu estudo De Cruz, Jacques Lecoq. João Carlos Artigos, 45 anos, palhaço e também gestor cultural, sobretudo do grupo, né? Do grupo do Teatro Janônimo, que eu sou um dos fundadores. E recentemente eu fechei uma questão da compreensão da minha vida e por que eu vim parar nessa arte, que na verdade para mim é mais que arte, é um sentido da vida mesmo, né? Da compreensão da vida, de como se processa, que foi essa maneira que eu consegui melhor elaborar para me comunicar com o mundo. Eu sou Carol, tenho 28 anos e sou advogada, né? Trabalho com isso, mas a minha paixão sempre foi essa coisa da interpretação, sempre, desde criança. Allora, mi chiamo Leris Colombaioni, sono figlio di Nani Colombaioni e per cui sono un figlio d'arte. La mia famiglia ha una storia ormai di quasi 500 anni, perché proviene proprio dai commedianti, poi dalla commedia dell'arte. Ho praticamente 59 anni e ho debuttato nel 1958 a Roma facendo il clown. Soy Víctor Norberto Ábalos, yo tengo 47 años y de esos 47 tengo 20 de payaso. Yo comencé en el año 92 a la edad de 27 años, no era muy nuevo. Y había feito un monte de cosas antes. Siempre hacía las cosas más o menos, mas siempre pensando que yo no quería morir haciendo lo que hacía. No gustaba de lo que hacía, achaba chato, o me entediaba fácilmente. Entonces a un punto conocí el arte de clown a través de un amigo que llegó y convenció a gente para comenzar a trabajar juntos.
E aí já não parei mais. Bom, eu sou Isla, voltou? Pode. Souza Castelar, eu tenho 38 anos, 20 de Secretaria de Educação. E entrei muito nova na Secretaria de Educação, entrei muito, assim, praticamente adolescente. E no meu terceiro ano de Secretaria de Educação foi quando eu dei aula para você. Assim, eu tinha 19 anos, você lembra daquele Fiat velho? Um Fiat velho de carroceria, pensa. E eu pegava essas crianças todas, umas 8 crianças, botava na traseira do carro e saía em Samambaia, assim, ensaiando, apresentando, levando esses meninos para apresentar. Chegou uma meme, né? É bem mambembe mesmo, mas assim, acabou que veio a retribuição, veio o reconhecimento disso, né? Teve uma peça que nós apresentamos para... Era uma inauguração de uma biblioteca lá em Samambaia, e a gente tinha criado uma peça, quer dizer, eles criaram uma peça sobre uns livros, todo mundo era livro, aí a gente arrumou um monte de caixa de geladeira, pintou as caixas, então eles se vestiam dentro das caixas de geladeira, de fogão, de televisão, e se mostravam como livros. E o Ellison, a veia de palhaço dele já estava lá, né? Porque ele era o livro estragado, o livro que ficou jogado debaixo da cama. E era um texto tão simples, mas ele deu um ar de comédia para esse texto que todo mundo caía na gargalhada na hora que ele falava. Porque ele falava, aquele menino me jogou debaixo da cama, fez xixi em cima de mim. Então ele que inventou isso e já começou a fazer a palhaçada dali. Então todo mundo ria da fala dele, porque nem era uma peça de comédia, era só uma conscientização para que os alunos cuidassem dos livros. Mas ele deu aquele ar de comédia que foi muito interessante. Nós fizemos várias peças. Diretamente, como você define a sua profissão, né? Eu tenho não uma definição da minha profissão, mas assim, mais uma reflexão. Quando você me fala sobre como acontecia, quais eram os passos, a metodologia, eu acho que anterior a tudo isso, a gente fez um fazer pedagógico diferenciado, não é isso? A gente fez um fazer pedagógico aproveitando o brincar, aproveitando a pureza da criança, o talento que estava intrínseco na criança, no adolescente, como você, que a Isa disse que você já nasceu palhaço. Então, assim, a gente, de alguma forma, eu me sinto privilegiado de ter tido contato com a arte, com o teatro, e de ter me tornado pedagogo, de ter me tornado educador. E eu percebo assim que ser educador é realmente você acariciar o momento, você viver da reflexão, da sensibilidade para transformar o ser humano, para transformar o estudante, para transformar a nossa sociedade. E como você define a sua profissão? Olha, eu ultimamente não tenho definido nenhuma. Eu estou cada vez mais indefinido, Eu tenho uma coisa única que eu busco, que é me sentir extremamente vivo, vivo e verdadeiro, e jogando com a vida, e jogando com o mundo. Eu atuo em algumas áreas, que é a área do teatro, a área do ensino, mas assim, por exemplo, eu vou fazer teatro dentro das empresas. Por exemplo, se eu falar com o pessoal das artes, né, a maioria diz que o que se faz lá não é teatro. Eu estou muitíssimo pouco preocupado com isso, sabe? Para mim, a coisa mais importante é não definir classe artística e mundo de business, sabe? Mas é fazer com que esses dois universos
se aproximem, se fundam, sabe? Criem uma coexistência e que a arte realmente passe a ser muito mais do que um entretenimento ou um local onde artista faz arte para artista, sabe? Mas a arte realmente sendo um caminho de injeção de um novo ânimo no mundo inteiro, para combate de todas as doenças que a gente vive nesse universo, sejam elas doenças físicas, doenças da fome, doenças sociais, doenças da alma, doenças de carência humana, sabe? Mas a arte sendo realmente esse caminho de reencontrar, de reencontro das relações. Para você, o que é cômico? Un cómico es una persona que hace reír, un cómico que realizado es el que hace reír, un cómico que no hace reír es un cómico, pero no hace reír, intenta. La intención de hacer reír es la profesión de un cómico. O cómico, ya con intentar hacer reír vos sos un cómico, que luego no lo consigue, y después otros lo consiguen. Cómicos tem muitas variedades, porque tem mágicos cómicos, por exemplo, eles são muito bons. Tem também mimos cómicos, tem atores cómicos, tem pessoas que fazem stand-up comedy, comediantes de pé. Tem muitas variedades de espetáculos cómicos. Tem bonecos cómicos, marionetas que fazem rir. O trabalho do palhaço se diferencia por estas características que a gente falou ao começo, não? Tem que ter uma técnica, o palhaço um pouco de técnica tem que fazer. Figurino, maquillaje. E também, por lo menos desde meu ponto de vista, o palhaço tem que romper estruturas sociais constantemente, em seu discurso e em seu jogo. As pessoas que sabem do tema falam que fazer rir é muito mais difícil que fazer chorar, não é? O cômico é... Eu acho que igual que a coisa do clown também. Cada vez penso que as pessoas já nascem com isso, sabe? Que é tão difícil. Se nasce com esse dom, com essa comicidade inerente. Claro que tem dois caminhos. As pessoas que nascem e são cômicas já só ficando em pé, olhando, as pessoas riem, o público ri. E tem outras pessoas, outro caminho, que se logra essa comicidade com muito trabalho, com treinamento, estudando, não? Mas o cômico é uma mola que mexe no corpo do espectador, que ele, sei lá, se desestrutura, alguma coraça dele racha para que apareça esse riso que tem a ver com a alma, como falava Nani, com o coração e com o estômago. É bem visceral. O que é o cômico? Nossa, isso é uma pergunta para um estudioso. Isso é uma tese. Dentro da sua história, do seu trabalho, o que você pode relacionar? E olha que tem, né? Olha, o cômico você poderia definir, quer dizer, como esse universo todo, né? Como esse universo da arte de fazer rir. E aí você vai ter várias maneiras de chegar aí. Podemos até associar, de um modo geral, o cômico como esse elemento transgressor, possibilidade do salto para se encontrar, a possibilidade do salto também para desenvolver uma noção crítica da tua realidade, né? Você pode ter também o cômico lá, eu tinha falado, como você fala desse elemento transgressor, então você está falando também dessa voz que emana dos oprimidos, né? Que vai sempre reelaborar isso de uma maneira fantástica, sempre vai brincar, e aí vai juntar o sagrado, o profano, o carnaval. Il comico è differente dal clown. Il comico come un concetto? Ma vedi, la comicità di una volta, prendiamo i grandi comici, come per esempio Harold Lloyd, e già Charlie Chaplin, però che Charlie Chaplin chiaramente appartiene più alla parte dei clown.
ma prendiamo anche clown come voi lo chiamate il gordo e il magro. Ecco, quella è praticamente, loro sono stati l'ultima coppia di clown cinematografici al di fuori del mondo circense, ma nello stesso tempo erano comici. Ci sono delle scene dove loro usano in modo evidente le tecniche clownesche, ma sono prodotte, rappresentate in chiave comica. Questo che cosa vuol dire? Che chi come me fa il clown se ne accorge. Chi non ha questa esperienza non li vede come clown, ma li vede come comici. In sostanza questa è la differenza. E para vocês, quais seriam as semelhanças e diferenças entre uma abordagem cômica e outra não cômica, dramática, trágica? Essa semelhança é muito complicada, viu? Eu não tinha reparado nessa questão da semelhança. Acho que a semelhança é que todos dois precisam de muito empenho, muito esforço. Tem gente que nasceu para isso, mas independente de ter nascido para isso, ela precisa realmente se empenhar, se dedicar para fazer aquilo da melhor maneira possível. Então acho que a semelhança entre o cômico e o trágico, ou o dramático, é que independente do que você escolha, você precisa se dedicar àquilo. Aquilo não pode estar na sua veia, como nasceu na sua, pode estar no seu DNA, mas você tem que se dedicar para fazer daquilo o que há de melhor, fazer o melhor, dar o melhor de você. E sem contar do seu conteúdo humano, porque independente de você ser cômico, trágico ou dramático, se você estiver interpretando coisas situações que fazem perpetuar as situações discriminatórias, as situações de opressão do povo, é uma semelhança. Muitas pessoas já se utilizaram disso para pão e circo, né, para tapar a boca das pessoas, para que as pessoas não se queixem do que as aflige. Algumas pessoas se utilizaram da comédia, outras pessoas se utilizaram do drama, mas são situações que são utilizadas com uma intenção. Então acho que o objetivo é a intenção do que você faz, independente do que você faz, é a intenção do que você faz. É justamente isso que a Isla falou, né? Porque assim, eu acredito que uma das semelhanças seja a questão de objetividade. Tanto como dramático, existe um objetivo, uma intencionalidade por trás do que está sendo feito. Né? O cômico, é claro, na sua especificidade, na sua maneira, no seu lidar, e o dramático com o seu perfil. Né? Essa questão da intencionalidade. Il tempo comico. Il tempo in genere della battuta, ma il tempo comico per chi fa l'artista, per chi comunque va davanti al pubblico, è fondamentale. Un po', vedi, uno spettacolo deve avere una storia, deve avere dei protagonisti, deve avere un pubblico. E chiaramente la storia deve essere raccontata, c'è una drammaturgia, deve essere detta, rappresentata, ma con i tempi di un lavoro, il tempo di una battuta, il tempo di una riflessione, il tempo di una pausa. Se manca questo non ci può essere spettacolo. Se manca il pubblico non c'è spettacolo, se mancano gli attori non c'è spettacolo. E per cui è di grande aiuto per qualsiasi ramo di chi si va a collocare di fronte al pubblico, tenendo presente poi che il pubblico paga anche. Per cui è una grande responsabilità che inconsciamente delle volte non ci si pensa a questo, ma ti rendi conto, specialmente quando fai il clown o comunque l'attore brillante o l'attore comico, tu vai lì, sei lì per far ridere, però se pensi un attimo che c'è gente che è partita da casa sua o per venire da te, per venire a teatro a vederti il tuo spettacolo,
ti mette un po' di preoccupazioni e per uno che dovrebbe far ridere avere delle preoccupazioni prima dello spettacolo. Apontaria para mim então quais seriam as diferenças e semelhanças então entre uma abordagem cômica e uma dramática? Oh, dicen una frase muy trillada, es que lo dramático al año se transforma en comedia, ¿no? O sea, cuando uno se aleja de lo dramático, eso mismo es comedia, porque si vos vas caminando por la rúa y ve una persona bella, una persona caerse en la rúa, vos se ríe, todos van a reír, porque la caída hace reír. Ahora, si esa persona es su mujer, su mai, su filho y rompe cadera, vos no va a reír. La única forma de poder reír es alejándose del drama, pero el drama tiene que existir como principio, o sea, de la risa. Es más, la risa se inventó para poder sobrellevar los dramas. Nadie está en paz con las cosas que no se puede reír. ¿Entiendes? No quiere decir que deje de sufrir, pero es fundamental. La risa si inventò perché esistía il dramma. Così crede che il comico può contribuire alla formazione dell'attore, di un attore? Ma indubbiamente, ma non solo, ma è proprio un esempio anche pedagogico, un esempio anche di vita. C'è un esempio per darci? Ma io prima ti parlavo di grande rispetto che ha il clown per il pubblico, proprio sui pensieri, chi sono, cosa fanno, dove vanno, o perché sono venuti. E allora lui è quello che rappresenta forse meglio, a meno che non c'è un testo, una pièce teatrale che è dedicata proprio a un tema di vita, che può essere la violenza, che può essere non lo so, il disagio o l'emarginazione. Il clown non ha questa drammaturgia. Però senza averla si comporta in un mondo reale. Lui sta in un mondo di sogni, perché in fondo il clown è un bambino. È vero che è un adulto dentro, però lui rappresenta un bambino e l'esempio è non tanto la risposta nostra quanto quella del pubblico. Ma come mai? La stragrande maggioranza del pubblico che va a vedere il clown sono adulti. Nel 2000. Você leu O Nome da Rosa? Viu O Nome da Rosa? Ainda não li todo, não estou começando a ler agora. Ele trata da segunda poética de Aristóteles, que a igreja desaparece. Então vamos considerar que se esse livro não tivesse desaparecido, talvez a humanidade fosse outra. É nesse sentido que eu pergunto que quando eu me interesso pelo cômico, quando você fala de drama, que é o que eu vejo que chegou bastante mais para nós, como uma forma de cultura de resultado da sociedade racionalista, que faz psicanálise, exatamente, que consome Freud, o dramático, o trágico, consome candomblé, consome santo daime, consome festas pagãs, consome raves, consome universo paralelo, não consome dramas psicológicos. E é por isso que ele pergunta, na sua opinião, um exemplo de como o cômico nos aproximaria de conhecimento, de saber... Lúcifer é a luz. O que não é na guerra, na eterna guerra entre o bem e o mal, o cara que tem a luz é o cara. A igreja nega esse lugar. Essa discussão não seria necessária se não houvesse a igreja. Essa discussão na África não tem sentido, na China não tem sentido, na Índia não tem sentido. Não tem sentido numa sociedade cristã, que é maniqueísta, que divide o mundo entre o bem e o mal, entre a comédia e a tragédia, entre o drama e o humor. Para você, o cômico ele é uma forma de conhecimento específico? Não, o cômico é uma forma de abordagem, de um conhecimento. É que às vezes pode ser um conhecimento primário ou um conhecimento muito elaborado, né? Mas não é um conhecimento, é uma forma de abordar esse conhecimento. Como que eu abordo meu conhecimento, como que eu uso meu conhecimento. Acho que há uma inteligência muito grande no cômico. De fato, quando que nós atores conseguimos atingir o público com qualidade, com um riso de qualidade, quando a gente respeita a inteligência do público.
aí é que chega uma qualidade de riso muito interessante. É o público que te acompanha na tua sacada, na tua inteligência. E isso traz um riso muito rico, muito diferente a quando eu saio num palco com a piada pronta, apelando às piadas de sempre, e aí piada de homossexual, piada de mulher, piada de gordo, piada de velho, de velha, de sogra, um monte de merda. Isso é um riso de qualidade, que num momento dado cria um divertimento. O palhaço vai além da diversão, queremos ir além da diversão. Não é fácil, mas a qualidade do riso do palhaço é uma qualidade de riso que está respeitando a inteligência emocional e mental do espectador. Esse é o grande desafio. Ainda que a gente apele às vezes porque não domina o recurso, porque tal e bom, e aí tu apelas. Mas nenhum palhaço gosta de apelar, ainda que por momentos apele, para sair de uma situação, para passar um dia que teria sido melhor que fosse noite, como costumo dizer. Mas a gente quer compartilhar uma inteligência emocional, física e mental com o mundo. Aí que vem isso. Por quê? Porque respeitando essa inteligência, criamos algo que é fundamental para o palhaço: cumplicidade. A gente não é cúmplice de alguém que não se respeita. Sim, tem muita investigação, não é somente uma ideia minha ou uma ocorrência de 4 loucos que pensaram, não, tem muita investigação de diferentes atores, diretores, palhaços, cómicos de stand-up, Woody Allen, tem muitos cómicos que han escrito, pensado e definido certas técnicas, enumeração, exageração, repetição, maquinização, equívoco, efeitos sorpresa, criar a atenção e depois relaxá-la. E todas essas são como uma receita do bolo, são uma receita para fazer rir. Se você sigue essa receita, vai conseguir fazer rir. Depois, a qualidade de seu humor vai depender da qualidade dos ingredientes que você coloca em seu bolo. Vai ficar mais bom ou mais ruim. Mas a receita funciona porque tem uma técnica já, o humor, o tempo cômico, não? Como falavam eles. Tem muitas dicas, muitas técnicas, muitos exercícios e muitos truques para chegar a conseguir o efeito cômico. Eu queria lhe perguntar, então, porque é uma coisa que eu percebo, se você concorda, você me responde. Por que então eu percebo que essa questão dramática, quando você fala da novela, a questão dramática, quando você fala de novela, de perceber essa questão de dominar pelo herói, por que isso ficou tão forte e arraigado dentro do nosso imaginário? Porque é potente. Você está falando da novela ou do meu trabalho do palhaço? Não, quando você trata da questão trágica dentro da novela, essa é a minha inquietação, é uma questão minha. Eu vejo que isso chegou muito forte pra gente. Claro. Está dentro do nosso imaginário. Por que você acha que essa questão tão dramática, mais pesada, chega tão forte? E porque o cômico foi visto, é um gênero, enquanto gênero, por exemplo, é gênero banal. Mas esses valores. Mas por uma questão ideológica, eu respondi ali, porque você, nesse momento, o cômico pode empoderar todo mundo. O cômico é justamente aquele que questiona o lugar do poder. Então, como o poder vai se estabelecer? Eu não posso dar espaço para isso. E o que eu dou, por exemplo, quando você imagina a televisão, eu dou passando por essa mediação. E esses caras, quero dizer, a teledramaturgia brasileira é competente pra caralho. E eu estudei com um cara que me dava... Era a história do teatro, né? Eu estava falando lá, assim, e ele mostrava, e ele falava como esses princípios catárticos, a ideia da fé única, que hoje você passa no Brasil, 90% das casas têm televisão, esses caras estão ligados nisso.
Esses caras estão fazendo isso. Só que tu acha que é à toa que isso, o Big Brother tá nessa coisa do grande irmão reality show tá funcionando no mundo, por quê? Porque a gente está num momento que quebrou tudo, você que não tem mais nada fantástico que a realidade. Como é que você vai competir com a queda do World Trade Center? Quem fez isso tão espetacularmente? Quem pode concorrer, que é a brincadeira que eu faço no Homem-Bomba, como eu posso concorrer com Demógenes no lugar do cinismo? É impossível, cara, é impossível, é uma tarefa muito difícil, muito difícil, né? O bobo da corte que trabalhava naquele lugar ali, que alguns até viraram conselheiros do rei, ele estava para apontar essa contradição. Ele só corria o risco de morrer e perder o emprego se ele fosse ruim. E não por falar a verdade, porque aquele cara, ele era uma espécie de, que agora, o ombudsman daquele momento. O cara estava ali para apontar os defeitos, e aí o poder se faz disso. Né? Tem alguma coisa despontando, e aí pode ser qualquer movimento, hip hop, coisa assim. Opa, vem pra cá, traga pra cá. Aí desse liquidificador, ninguém tem controle. Esse é o pacto com o diabo que você não vai ter. Não, isso é um momento que vai embora. E aí essa é a sua opção. E eu não estou falando que isso é bom nem ruim daquele cara que sai dali. Foda-se, mas não tenha a ilusão de que você continua nesse teu lugar de autonomia como você tinha antes. Então, então isso é tão eficiente porque esses caras são inteligentes e eficientes. Eu não tenho a menor dúvida que o meu opositor nesse lugar do poder e do palhaço, ou do palhaço e do poder, que eles são bravos, eles são excelentes opositores. Não, então é por isso. Então, você tem alguma colocação, algum questionamento que você queira colocar sobre as perguntas, sobre a proposta? No tem mucho. Yo creo que você tem que diferenciar. Hay muchos tipos de payasos y muchos tipos de cómicos, infinidades. Porque cada cómico se realiza según con el público con quien trabaja. Si vos sos un cómico de bar, de micrófono, va a ser cierto tipo de cómico si vos trabajas en la rúa. Y hay dos tipos de payasos muy distintos, claramente distintos, el payaso de rúa y el payaso de sala. Y ahí hay mucha tela para cortar entre esos dos artistas, porque es distinto. El payaso de rúa es mucho más verdadero porque trabaja con un montón de gente totalmente distinta. O teatro ya hay un colador, el teatro no va a cualquier persona, tiene que pagar una entrada, cierta clase social, cierta clase tiene que enterarse. En la rúa está todo el mundo, el mendigo, el rico, el pobre. Y eso hace hacer un humor más universal. Y cuando una persona logra hacer reír a 500 personas totalmente distintas, está logrando algo casi chamánico, muy distinto, ¿comprende? Y el humor rebota. En un teatro es muy distinto, es más ególatra la cosa, es más... No sé cómo explicar. Ustedes allá, yo aquí, es muy distinto. Ahí hay mucha tela para cortar. E no caso, você exemplificaria um momento que você percebia, porque no caso é o jogo, né? A presença do jogo dentro da sua abordagem. Quando você percebe a presença do elemento cômico dentro do trabalho que você aplica aqui na escola. Elemento cômico. Quero brincar. A gente percebe, você percebe o elemento cômico, principalmente quando as pessoas se desarmam e elas começam a se apresentar com um certo grau de pureza. Certo grau de pureza, de ingenuidade. Os acasos começam a aparecer. Venha para cá falar. Os acasos começam a aparecer. Você não planeja, mas as coisas fluem, elas vêm. Você se desarma. Você percebe que a pessoa... só o fato dela estar presente ali, ela cria um contato com a plateia, e vocês perceberam isso, né? Você olha e fala, a pessoa está aqui. Está aqui. Quando ela está aqui, a gente faz tudo. Você se conecta com ela. E nesse momento que ela está, as ações dela começam a ser mais espontâneas. O que faz com que flua um ser, eu posso chamar até um ser um pouco mais idiota. Claro, por quê? Porque é um ser que não está defendido, é um ser mais puro, um ser mais ingênuo. Esse ser ingênuo é que
opa, que nos interessa. Nossa, que bacana. Quando a pessoa está lá no processo buscando, tentando construir, se defendendo, esse ser não aparece, esse ser fica embotado, escondido. E aí você vê que a plateia também aquieta, não se conecta. Então, quando isso não está acontecendo, eu tenho que tentar achar um jogo, eu como coordenador, como mediador. Eu tenho que tentar. Chegou outra. Eu tenho que tentar achar um jogo. Eu tenho que tentar propor um jogo para esse ator que ele capte, que ele aceite. Você viu que eu fico tentando. Eu jogo algumas coisas, elas não funcionam. Mas eu vou tentando ler qual é o jogo que vai desarmar essa defesa racional, essa defesa intelectual, mental. Vocês viram? Quando pega, o ator entra no jogo e aí ele brinca, ele se desarma, as ações acontecem. Esse é o processo. Nas oficinas que vocês participaram, foi possível identificar a presença do elemento cômico? Sempre. Quando, e vocês expliquem, quando foi possível identificar essa presença do elemento cômico nas oficinas que vocês participaram? Quando o ator está centrado nele mesmo, quando a pessoa está consciente de si, sabe? Não quando ela está tentando ser engraçada. São coisas bem diferentes. Assim. Quando ela tenta ser engraçada, cai nisso muito do que a Bel está falando, assim, que é uma coisa forçada, na minha opinião, também. Como é o stand-up, como é muita coisa assim, da comédia que se tem hoje em dia. Né? E o que acontecia, até mesmo nos jogos, que foi o primeiro que foi mais, entre aspas, simples, né? Quando acontecia uma situação, duas pessoas sentando na cadeira ao mesmo tempo, né? Era fantástico, todo mundo se matava da risada, as pessoas se matavam da risada. Quando alguém agarrava o outro para trapacear, que é uma coisa que ninguém esperava. O improviso acontecia muito, situações cômicas, que justamente a pessoa vinha desarmada e fazia alguma coisa que era simples e engraçada. E aí, como a gente está vendo aqui no clown e no anterior, o da máscara, que a gente não percebe tanto assim a comédia, né? Mas agora no clown também fica claro, quando a pessoa se desarma, quando a coisa é natural, a comédia surge, sabe? Principalmente das situações mais simples. Quando o erro é orgânico, né? Quando também o erro é orgânico, né? Quando ele aparece como algo espontâneo, inusitado, assim, inesperado. A graça para mim sempre está no inesperado. De que maneira é essa que o Mauro tem de trabalhar que você gostou? Então, eu não sei se eu consigo explicar, é muito subjetivo. Ele faz com que você perceba esse corpo que você tem, o que é possível fazer com ele e que emoção ele me dá em determinado momento. Como essa emoção sai desse corpo, sem que eu precise me esforçar. Porque muito de alguns cursos de teatro que a gente vai fazer, que eu fiz muitos nessa vida, eles te trazem uma coisa que você vai sofrer, então, sofre! Não! Onde tá? Tá sofrendo? Tá sentindo? Então externa isso, coloca no corpo. Então é mais delicado, mas você chega nesse lugar. A colocar esse sentimento a partir do seu corpo. No da máscara fica muito mais claro, no curso de máscara neutra, porque você não tem o rosto, que é essa parte que diz tudo, né? Eu tô feliz, eu tô triste, tô feliz, eu tô triste. E não ter essa ferramenta vai te dar outras possibilidades. E a maneira como ele consegue conduzir, que eu não sei te dizer objetivamente como isso vai, mas chega num lugar onde você mesmo sente que chegou. Não é ele que vai te dizer, chegou. Não, eu sei que eu cheguei naquele lugar por trás da máscara. Eu queria
retomar um pouquinho assim, né, porque quando eu me apresentei muito rapidamente, não falei por que eu vim para cá e qual é a diferença daqui, né? Eu acho que a grande questão em Curitiba, e eu falo de uma forma geral nos cursos de artes e nos cursos universitários de uma forma geral, é que o Mauro tem uma formação do ser, né? E o processo dele está na aprendizagem no coletivo, mas o coletivo partindo de você, né? Eu acho que a grande diferença dele é metodológica. A gente consegue ver um método muito claramente, a gente vê um exercício de aquecimento e a gente sabe que aquele exercício lá na frente vai criar um produto, mas que é fruto do processo. E a grande diferença dele é insistir no processo, e o processo ser individual, não ser demonstrativo para os outros, ser demonstrativo e consciente, né? E essa relação do corpo com a mente, né, e com o espiritual também, que eu acho que tem esse toque, talvez aí seja a delicadeza do trabalho dele para o sensível, para a poesia, e não para a mimese, para a arte, né? Que quando eu cheguei aqui, eu queria falar esse registro, assim, porque as pessoas me indicaram 2 escolas muito fortes que tem aqui, e uma deles é a do Mauro, e era a escola do ator cômico, e eu odeio comédia, odeio stand-up, e daí eu fiquei, o que eu vou fazer? Claro, palhaço, não gosto de comédia. E eu cheguei aqui porque eu já estava desistindo mesmo, já tinha experimentado Brasília, tinha sido maravilhoso, vim pra cá, porta, gente, essa impessoalidade é outra coisa, o Mauro trabalha com a pessoalidade, é você, a sua pessoa interessa a ele, e interessa ao processo, tem que interessar você, né? E eu vim de um lugar que, Bel, muito bom o seu trabalho, mas a sua pessoalidade, você incomoda, você, sabe, você renega, e aí eu vim com isso, e vim pra me despedir, porque não tinha mais lugar pra ir. Quando eu cheguei aqui, ele trabalhou com a minha tragédia. Assim, eu vim tragicamente, eu sou trágica até hoje, mas o Mauro faz isso. É da sua tragédia pessoal que você vai conseguir criar a sua comédia que vem da essência, né? Que é a sua força, que é isso que a gente está vivendo hoje, né? Que a gente vive na máscara, vive no jogo, e é muito interessante porque é um jogo teatral como base, daí o jogo te leva para o improviso, que você começa a brincar, daí você vai para a máscara, congela tudo e você vai só pro corpo, e daí você está aqui no clown recheado disso tudo, e você começa a se propor desafios, né? E é lindo o processo. Por isso que você veio pro curso aqui. No começo foi mais sincronicidade, assim, uma coincidência muito interessante que apareceu, e eu fui indo, as coisas foram se encaixando, e agora que eu estou entendendo bem o porquê que eu vim parar aqui, na verdade, assim, de certa forma eu tinha que vir parar aqui, porque está dialogando muito com o que eu estou fazendo, né? Assim, a minha busca foi, assim, de voltar a ter, né, manter esse contato, assim, né, que eu estava nesse grupo há 4 anos, daí esse ano deu uma parada, assim, e eu falei, não, então vou atrás disso, e fui até como uma forma de contactar, mas também de formação, assim, né, buscando uma formação também. E foi nesse sentido, mas eu vejo assim que as pessoas aqui, elas não buscam exclusivamente o teatro aqui, né, elas buscam formação humana mesmo. Mas eu digo assim, elas buscam encontro, buscam buscam no Mauro como uma forma, sei lá, de um guru, sei lá, uma coisa assim, de pô, eu tô meio assim, tô com tal problema, tô como uma direção, assim, eu vejo que é até pouca gente que busca o teatro em si, né? Os não atores, acho que buscam mais, sei lá, vou lá, o cara me dá uma direção na vida, né? Interessante. São essas as perguntas, né? Se você tem mais alguma colocação, alguma sugestão, alguma crítica, algum discurso, mais alguma coisa para colocar, para dizer, para explanar, que você acha que fez falta no questionário, ou então que você também queira acrescentar? O que eu posso realmente afirmar agora, e que o que está me dando muito prazer, muito prazer mesmo, é realmente dizer que eu estou ficando mais tolo. Tolo. Estou ficando mais tolo. Consequentemente, mais sábio. Tenho buscado muito e tenho descoberto muito que o que eu vim tentando descobrir durante esses anos todos na escola, eu agora, nesses últimos 2 anos,
o processo tem começado a acontecer comigo. Não é? Porque eu acredito que a gente está falando de um assunto extremamente delicado socialmente. Não é? Existe uma força puxando para um lado, existe uma outra força puxando para o outro. Não é? Delicado porque por mais que a gente saiba racionalmente do que a gente está falando, por mais que a gente saiba intelectualmente do que a gente está falando, lidar com isso é o delicado. Não é? A gente está trabalhando com arte, que é um ambiente sensível, que é um ambiente da busca pela poesia, da busca por criar por dar espaço para a subjetividade do homem, mas a gente continua se relacionando com essas pessoas, com a criação desses atores, com um chicote, com uma chibata, sabe? Como se fosse uma coisa absolutamente antiga. Então, se a gente não entender que existe uma ligação entre a educação, entre você descobrir um processo, uma didática de ensino da arte, um caminho para você fazer com que as pessoas consigam diluir as suas neuroses, as suas neuras e consigam abrir essa sensibilidade, trazer essa sensibilidade à tona, a gente vai estar empurrando a mesma coisa dos dois lados, sabe? E a coisa não vai para lugar nenhum. A gente volta a formar um ator caricato, um ator clichê, um ator que serve para entreter, mas não para trazer algo sensível, algo que possa realmente fazer a gente sair do nosso próprio centro, como plateia. Né? E é isso que eu quero, é isso que eu estou buscando. Aí quase semana que vem. Bachi, mi verdadero nombre no es Chaco Bachi, es Fernando Cavaloni. Nací en el 62, soy payaso desde los años 80, del año 83 que comencé a trabajar. Não era nenhum